A graça e a paz, povo abençoado. Sou o pastor Gilberto Rodrigo. É com muita alegria que estamos juntos nesse projeto Inteligência Espiritual. Proclamações visionárias, ensinos transformadores, revelados e fundamentados biblicamente, que irão transbordar a sua vida de fé, amor e esperança neste ano rumo à Nova Jerusalém Celestial. Amém? Se você ainda não é inscrito neste canal, eu convido a você a se inscrever, a acionar o sino, mas também convidar batalhões de almas para se inscreverem também, para buscar dentro da palavra de Deus um grande diferencial. Chega do mesmo. Então a gente está buscando de Deus através de orações, consagrações e palavras reveladas para que você possa suportar os últimos tempos com sabedoria, com armas espirituais de verdade pela palavra do Senhor. Sabemos que existe uma agenda global em curso, mas sabemos também que tem o Senhor e o Espírito Santo para capacitar verdadeiramente a sua igreja. Amém? Nos siga também no Instagram, mtv.ministério, e também a Escola de Oração, todos os domingos aqui no YouTube, às 14 horas. Só é um projeto maravilhoso para refinar a sua vida com Deus. Amém? Então vamos lá. O nosso tema de hoje é um tema muito importante, que muitas pessoas têm se embolado assim no mundo espiritual. Aí você poderia falar, pastor, fala logo o tema, né? As correntes do pressentimento, ou seja, da intuição, versus a libertação pelo discernimento. Quantas pessoas você já ouviu falar assim, eu tive um pressentimento, uma intuição, e toma decisão por aquele pressentimento ou por aquela intuição? Muitas das vezes são coisas simples, a pessoa tem uma sensibilidade, mas muitas das vezes ela cria uma grande confusão na sua vida por causa de pressentimento e não submeter aquela sensibilidade à sensibilidade do Espírito Santo. Eu vou te provar isso hoje na Bíblia Sagrada. Toma muito cuidado quando você toma decisões por pressentimento e por intuição. Cuidado, pastor, mas a primeira imagem que fica, você pode criar uma imagem distorcida das pessoas. Cuidado com isso. Pastor, mas eu tive e senti isso no coração. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Só você conferir isso em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Mateus 12, 34, a boca fala e o coração está cheio. Mas pode estar cheio de engano quando a pessoa não tem, assim, uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de meditação diária. E muitas das vezes, quando a pessoa não é assim, ela não tem essa comunhão diária com Deus, ela é guiada por horóscopo, ela é guiada por sonhos, ela é guiada por livro de autoajuda, ela é guiada por tantas coisas, mas não submete à palavra de Deus o seu, vamos dizer, entre aspas, o seu discernimento. Então começa a criar assim um bolo, dá um nó na vida da pessoa. Esse é o perigo. Eu vou te provar que isso acontece, provar isso para você biblicamente, para que você esteja mais prudente nesses últimos tempos. A Bíblia diz para sermos prudentes como a serpente e simples como uma pomba. Amém? Então vamos lá. Primeiro quero lembrar você sobre uma flor, sobre uma árvore frutífera. Eu acho que é bem melhor te falar assim. Quando uma árvore vai dar fruto, primeiro ela dá flor. Dentro da flor está lá a fruta. E você observa a sensibilidade de uma flor. Que você possa ter essa sensibilidade, ser uma flor no jardim de Deus, regado pela palavra dele dia após dia. Amém? Por que muitas pessoas, então, confundem intuição com discernimento espiritual? Presta atenção, porque muitas pessoas são guiadas por intuições e pressentimentos. Elas podem confundir os propósitos de Deus. Observa, aí você vai dizer assim, pastor, por quê? Porque pode levar você à independência de pensamento, ao ponto de você não querer mais se submeter às suas impressões ao governo de Cristo, revelado na palavra. É só você observar lá Isaías 55, no versículo 8 ao 10, que fala que os pensamentos do Senhor são maiores. A Bíblia também fala em Jeremias que Deus, ele que sabe o pensamento que tem de vós, pensamento de paz e não de mal. Então Deus quer elevar nosso pensamento para que a nosso pensamento, as nossas impressões, as nossas intuições sejam assim alinhados, submetidos à sua palavra. Quando as pessoas não fazem isso, ela pode entrar numa grande confusão, num grande acidente, tanto emocional quanto espiritual. Vamos lá.
3 acidentes que podem bloquear você, seja emocionalmente, seja espiritualmente, quando você toma decisões pela intuição, pelo pressentimento. Não tem nada contra você ter uma percepção, mas eu só quero alinhar a palavra de Deus e trazer um alerta, uma advertência para que você seja verdadeiramente um guerreiro preparado. Tá ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro acidente que pode ocorrer, presta atenção, muitos criam uma imagem distorcida dos propósitos de Deus e pode tomar caminhos precipitados. Pastor, me dá um exemplo para isso. Presta atenção. Lá em Mateus capítulo 19, no versículo 28, a Bíblia diz para nós, ide e pregar o evangelho, e a Bíblia fala assim, por todos os povos da terra. Eu estou lendo aqui, Mateus 19, aí fala assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus, ele dá uma ordem, dá uma direção, é o ide proclamar o evangelho. E a Bíblia diz, batizando por todos os locais. Agora, preste muita atenção o que fala em Atos, capítulo 16, do 6 ao 10. Preste atenção. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Preste atenção, não foi o diabo, não foi a circunstância, foi o Espírito Santo que impediu. Está observando? Aí você para e pensa, analisa comigo. Mateus 19, 28, não fala para pregar em todo mundo. Só que todo propósito, debaixo do céu, existe o tempo e existe o modo. Existe a forma que deve ser empregado, a forma que deve cumprir um propósito. Então não é só pegar um versículo, a Bíblia diz para poder sair pregando. Não. Aqui o Espírito Santo impediu. Será que lá na província da Ásia não tinha alma que precisava ouvir o evangelho? Claro, mas existia o tempo para a palavra chegar naquele local. Existia a forma que Deus tinha. Então, se Paulo não tivesse uma sensibilidade do Espírito Santo de Deus, ele poderia criar grandes confusões pregando a palavra de Deus. Ou seja, às vezes você tem que tomar uma decisão, mas você precisa ter muita sensibilidade para que aquela intuição, para que aquele pressentimento seja submetido à palavra de Deus, para ver o que a palavra de Deus fala sobre aquilo, que se você não fizer isso, mesmo que seja uma coisa boa, pode tornar um grande acidente na sua vida. Às vezes é uma coisa simples que você tem que tomar decisão. Aí muitas das vezes você está sendo guiado por sonho, às vezes livro de autoajuda, às vezes está sendo guiado por livro de horóscopo, por tantas coisas. Mas você não está submetendo toda aquela decisão à palavra de Deus. E você está criando, sabe, às vezes até deuses na mente e no coração. Às vezes o Deus da pessoa, eu sonhei, vou ver um livro de simpatia, o que significa? Em vez de orar e pedir a Deus o discernimento espiritual. Toma muito cuidado. Vou continuar aqui, Atos 16, versículo 7. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu, mais uma vez. Ou seja, não era o momento de estar ali agora. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, agora ele teve um discernimento espiritual. Observa, nela um homem da Macedônia em pé rogava-lhe, passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, ou seja, o discernimento espiritual, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Então, tudo é da forma de Deus, não é só ter o pressentimento e fazer. Vamos ver o que fala na palavra, vamos alinhar isso na palavra, aí sim, você vai estar muito mais prudente nesses últimos tempos. Amém? Então, vamos observar agora o segundo bloqueio que acontece no mundo espiritual, que pode desaguar também na vida emocional, quando você confunde muitas vezes pressentimento com discernimento espiritual. Vamos lá. As pessoas podem tomar decisões, segundo ponto então, as pessoas podem tomar decisões precipitadas porque criaram uma imagem distorcida na sua mente. E por já terem um preconceito que engessa a mente da pessoa. Quem não lembra da passagem bíblica que se encontra em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 11 a versículo 12, quando a Bíblia vai mostrar, Naamã fica injuriado, porque ele tinha um preconceito como que ele deveria ser curado. Ele tinha já um conceito já na sua mente. Vamos observar, fala assim. No entanto, Naamã, estou em 2 Reis 5, do 11 ao 12. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, olha só, ele se sente insultado, que ele já tem um preconceito no seu coração.
retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me, está falando de Eliseu, pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farpá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Lembra da passagem bíblica? Quando Deus vai usar Eliseu para falar com o moço lá, ó, avisa Naamã que ele tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Era o rio sujo, tinha que quebrar um pouco da soberba de Naamã, ou seja, ele era cheio de pompa, ou seja, Deus então vai dar uma direção. Só que Eliseu, ele já tinha um preconceito de que forma queria receber ajuda. Tem muitas pessoas assim. Às vezes ela não deixa ser ajudada. Às vezes Deus vai usar as coisas mais simples para trazer um recado, uma orientação do Espírito através das coisas mais simples. Quem não lembra também, por exemplo, daquela menina que estava no cativeiro, que estava com a esposa de Naamã. Através dela que Naamã pôde conhecer Eliseu, através de projetos simples, ou seja, de coisas simples, ou seja, nunca despreza. Às vezes Deus quer falar através do mendigo, de várias maneiras, e a pessoa é insensível, ou seja, ela começa a criar uma imagem distorcida. Ah, pastor, mas eu aprendi que a primeira imagem é que fica. Imagina você vai numa casa, por exemplo, de uma mãe, você vai lá 2 vezes, e todas as 2 vezes que você vai lá, você encontra o filho dela de castigo. Qual a imagem que você pode criar? Poxa, essa mãe é má, mas muitas das vezes aquela mãe é ótima, é maravilhosa, ela só está disciplinando, só está educando, só está ensinando a criança no caminho que deve andar. Então colocou de castigo para poder ensinar aquela criança. Então se você não tiver discernimento, você pode criar várias imagens na sua mente. Aconteceu isso com quem? Por exemplo, com Samuel. A Bíblia fala em 1 Samuel 16, 6, 7, vou ler para você, fala assim: logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé segurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Olha só que lindo, né? Então Deus, ele enxerga além. Então às vezes a pessoa tem um pressentimento, muitas das vezes não é panorâmico da situação. A palavra vai te aprofundar, vai fazer você mergulhar. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que o Espírito Santo, ele perscruta as profundezas de Deus e traz mais clareza, com profundidade, numa decisão que você tem que tomar. Aí quando a pessoa toma a decisão por pressentimento e por intuição, ela pode criar um grande acidente na sua vida. Amém? Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus. O terceiro princípio que acontece, que as pessoas criam uma grande confusão, até bloqueio espiritual e emocional, é que muitos acabam agindo aparentemente com prudência. Aparentemente a pessoa está sendo prudente, mas muitas vezes age de forma bruta, ignorando um aviso de Deus por não terem sensibilidade espiritual. Vou dar um exemplo para você. Deus, ele vai usar um menino desconhecido para levar pão para Jesus multiplicar. Imagina se muitos falassem assim: poxa, esse menino está desrespeitando Jesus nesse momento, poxa, não tá, olha só, não está respeitando lá o momento que ele está pregando. Então, Jesus sempre é um Senhor com muita sensibilidade. Ou seja, imagina aquela mulher também com seus cabelos, lembra, com óleo nos pés de Jesus, e muitos criticando aquela mulher, poderiam falar assim: pô, essa mulher é chata, olha, se esse homem for profeta, saberia quem ela é. Às vezes Deus está mandando um discernimento para você, através de uma criança, através do mendigo, através de algo simples, e a pessoa não está percebendo. Quantas vezes, de repente, Deus mandou uma direção para você, através de algo que você menos imaginava. Aí você taxou como chato, você, ignorou. Grava isso no seu coração. Vou dar um exemplo para você, Números 22, no versículo 27 ao versículo 28. Fala assim: assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostou-se ao chão com Balaão sobre o seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Então, Yahvé fez que a jumenta falasse. E ela disse a Balaão: que te fiz eu para me ter espancado por já 3 vezes? Grava uma coisa. Aquela jumenta foi usada por Deus para mostrar para cada um de nós que muitas vezes Deus tem conselhos dos lugares improváveis. Muitas vezes Deus tem direções
de lugares que você menos espera. E você, às vezes, pode ignorar. Às vezes, Deus quer te mostrar através de um pássaro. Às vezes que Deus quer te mostrar através da natureza, às vezes através, sabe, de um pequenininho, às vezes daquela pessoa de chanelinho de dedo, uma pessoa muito simples, mas uma pessoa cheia de amor, cheia de fé, cheia de simplicidade, uma pessoa que busca, que clama, que intercede, quer te dar uma direção dada pelo Espírito Santo. E às vezes a pessoa não entende. Então a pessoa acaba machucando. Então aqui mostra que a mula sendo espancada. E até hoje Deus também usa as mulas dele para poder trazer o discernimento. Igual aconteceu com Naamã. E Naamã começa a ignorar, ele já tinha um preconceito. Deus usando uma forma que ele não aceitava. Naamã não aceitava. Outro exemplo, Mateus 16, 22, 23 fala assim: Pedro, porém, chamando à parte, chamando quem? Chamando Jesus, querendo apertar Jesus, né? Querendo repreender Jesus. Chega a ser até cômico, né? Começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. Jesus estava falando sobre a crucificação, que ele seria traído. Então Pedro está falando: Jesus, será que vai ser necessário o doloroso para o amoroso? Então ele começa a querer dar conselho. Olha só, Pedro. Ele começa a querer dar conselho para Jesus. Observe, versículo 23. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim. Pois tua atitude não reflete Deus, mas sim os homens. Então ele estava tendo um pressentimento, ele estava tendo uma intuição, um discernimento contrário ao discernimento de Deus, contrário ao discernimento espiritual. Paulo estava possesso? Claro que não, mas ele estava sendo influenciado por um discernimento distorcido dos propósitos de Deus. Às vezes acontece muito isso, as pessoas se precipitam, ou seja, criam uma imagem de uma pessoa: ah, fulano é chato, ah, fulano é isso, pô, fulano é persistente, e às vezes Deus está batendo a porta, né? Deus está batendo a porta, quer ensinar. Eu tenho aprendido muito isso ao longo de vários anos. Quantas vezes Deus me ensinou através de um mendigo? Eu lembro uma vez, Deus falou assim: eu vou te dar uma resposta, eu vou te dar a resposta 3 vezes consecutiva através de um mendigo. Foram 3 mendigos diferentes que Deus me trouxe a resposta. Eu achei aquilo magnífico, até hoje eu guardo no meu coração. Amém? Abel fala: estive preso, não fosse me visitaste, estive com fome, não me deste de comer. Então, aí Deus usou o mendigo para trazer recado dele numa simplicidade. Deus falou assim: ouça e depois vá para a minha palavra. Aí eu falei: meu Deus, o Senhor é lindo. Então, uma dica: quer ter essa sensibilidade? Tenha uma vida de consagração, uma vida de oração. Só você observar Atos 9:9, que fala assim: por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Quando Paulo, então, tem um encontro com Jesus, vem aquela luz, vem irradiar, tira a cegueira de Paulo, agora ele torna mais sensível, começa a enxergar como ele deve enxergar. Ele começa a enxergar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Lembra também em Jó 42:3, você vai vendo como no primeiro capítulo Deus elogia Jó, ou seja, mas não significava que ele estava totalmente preparado. Ele precisava ser aperfeiçoado, ele precisava de uma sensibilidade mais ampla. Pastor, me mostra. 42:3 de Jó fala assim: tu questionaste, quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, falei do que não entendia. Abordei assuntos sobremodo complexos sem a devida sabedoria. Então, Jó, ele precisava ter um discernimento mais apurado. Eu quero dizer que esse projeto de inteligência espiritual quer trazer para você algum discernimento mais apurado, principalmente para que você permaneça de pé nesses últimos tempos. E nesse contexto eu convido a você: espalhe esse projeto, multiplica, escreva e vamos junto para a Nova Jerusalém Celestial. Um beijo no seu coração. Eu quero que você, a cada dia, reflita nessa palavra e vamos junto permanecer com Cristo Jesus. Beijo na alma em Cristo Jesus.